Depois de uma semana de calor, tem alerta para novos temporais em boa parte da região sudeste. Segundo o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, a chuva pode chegar a 100 milímetros em alguns estados e ventos fortes de até 100 quilômetros por hora. Em São Paulo, os temporais devem começar hoje e se estender até o fim de semana. Para falar sobre essa previsão do tempo, a gente faz conexão com o doutor em meteorologia e coordenador de operações substituto do CEMADEM, o Giovanni Dolife. Boa tarde, Giovanni. É sempre muito importante para a gente contar com a sua análise aqui no Conexão. O alerta, ele realmente é grave porque em algumas regiões esse volume de chuva pode ser bem superior aos 100 milímetros, isso num curto espaço de tempo, não é isso? Kelly, muito boa tarde para você, prazer estar aqui de novo, boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Essa chuva, em alguns pontos, ela pode vir com esse grande volume e causar transtornos. Aonde, né, e quando? Bom, áreas principalmente de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, com acumulados que devem ser maiores sábado. Tá? Então, sábado é um dia em que deve chover em diferentes momentos do dia e acumulando essa água, então ela pode passar de 150 em alguns pontos, pode passar de 100, né, em alguns pontos, pode passar dos 150 milímetros. Giovanni, eu sei que você acompanha tudo em tempo real. O que a gente pode dizer para São Paulo, que houve esse apagão que a gente vem acompanhando já há uma semana, o drama dos moradores, e também para o interior do estado? Na capital paulista, a chance de um temporal, como aquele da sexta passada, é bem pequena, é muito pequena. Inclusive, pode nem ter temporal, só alguma chuva, assim, isso hoje, né? Agora, no interior do estado, onde está bem mais quente, mais instável, aí sim, a gente pode ter temporais com aquelas ventanias fortes, com raios e até com granizo em alguns pontos. Quando a gente fala do interior, a gente está falando principalmente do centro, norte e oeste do estado de São Paulo. Isso não quer dizer que vai acontecer isso em todo o interior. Essas chuvas, elas são pontuais, elas atingem só algumas áreas. E aí, além do interior de São Paulo, tem também áreas do centro-oeste, e de Minas e do Rio de Janeiro que podem receber essas tempestades com ventanias. Giovanni, essas imagens foram feitas agora há pouco pelo helicóptero do Grupo Record e mostram realmente o tempo na capital paulista. Você trouxe uma notícia muito, muito importante que com certeza trouxe alívio para os moradores, que é de que então o temporal de hoje, essa chuva de hoje, não deve ser da mesma intensidade como o de uma semana atrás. Eu acho importante a gente reforçar essa informação aqui. E para a gente entender, né, o que está causando isso no tempo, Giovanni? Bom, o mês de outubro é o mês de transição do período seco, que esse ano foi excepcionalmente intenso, para o período chuvoso. Então a gente tem uma atmosfera em algumas camadas muito seca ainda, por conta da estação seca, e em camadas mais baixas, um ar umedecido. E o sol, essa época, né, no mês de outubro, ele já é bem mais quente. Então, essa combinação de calor do sol, umidade em algumas camadas e tempo seco em outras, são ingredientes para essas tempestades, para essas chuvas mais fortes. Existe algum horário, principalmente para essa região que você mencionou, que pode acontecer uma chuva superior a 150 milímetros num curto espaço de tempo? Existe algum horário que a gente pode dizer, olha, a partir agora do meio da tarde, a gente tem que ficar mais atento? Quais são os períodos mais críticos? Esse período mesmo, Kelly. A partir da tarde, que é quando o sol já aqueceu bastante a superfície, o calor é um dos ingredientes. A partir da tarde até noite, início da madrugada, a gente pode ter essas chuvas mais fortes. Isso hoje e também no dia de amanhã. Entre sábado à tarde, noite de sábado para domingo, é um período também com risco dessas tempestades. A gente vai ter um deslocamento dessas áreas mais instáveis, né? Então, hoje, começando em São Paulo, ao longo do sábado, essas áreas vão se deslocando de São Paulo em direção a Minas e Rio de Janeiro. Então, no domingo, por exemplo, a chance de chuva mais forte em São Paulo é menor e ainda tem um risco para o Rio de Janeiro e para Minas Gerais. Agora, essa água toda, Kelly, na verdade, ela é bem-vinda
no sentido de que a gente está precisando de água nos reservatórios, né? Para geração de energia, para poder baixar a conta de luz. A gente está pagando um adicional da bandeira vermelha, né? Então é só a gente ter cuidado com essas tempestades, ficar atento aos alertas da Defesa Civil, né? Se precaver. Por isso é muito importante você perguntar de horários e regiões, né? As pessoas estarem informadas para se protegerem, porque a água em si ela é muito bem-vinda. Apaga o fogo das queimadas que a gente teve, né, com grande severidade esse ano. Umidade no solo ajuda a subir o nível dos rios. Com certeza. Na maior parte, ela é uma boa notícia para a maior parte das pessoas. Sim, e enquanto você traz a explicação para a gente, quem acompanha o Conexão Record News confere imagens ao vivo de São Paulo. Olha, em 2 momentos aí, tanto as aéreas quanto... Eu acho muito importante a gente realmente trazer essas informações em tempo real aqui, Giovani, porque, inclusive, agora há pouco, no Hora News, meu colega Pedro Salgado entrevistava a Defesa Civil. E o CEMADEM, ele traz todo um estudo, né, um levantamento sobre essas áreas, esses alertas, e a Defesa Civil também recebe essas informações. Olha, apesar da chuva, a gente vê ali uma fumaça, não sabemos se é uma queimada em mato, olha ali. Realmente perto de estradas sempre acontece uma queimada, é próximo da rodovia, sempre um perigo. O Giovani dizia agora há pouco da importância dessa chuva para os reservatórios e também para acalmar um pouco dessa seca toda. Giovani, vamos retomar um pouquinho sobre esse trabalho, inclusive também do CEMADEM, para o envio de informação para a Defesa Civil. O CEMADEM ele monitora mais de 1.000 municípios, são 1.133 municípios no país, aqueles que têm um histórico de desastres naturais. E quando tem um excesso de chuva, que tenha risco de alguma inundação, enxurrada ou até deslizamento de terra, então o CEMADEM emite um alerta que vai para a Defesa Civil Nacional, lá no SENAD, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Desastres, e de lá ele vai para as defesas civis estaduais e municipais. Esse é o caminho. A gente tem uma sala de operação com profissionais de 4 especialidades diferentes monitorando o que está acontecendo. A gente tem o profissional de meteorologia, profissional que vai ver a chuva naturalmente, né? E não só o quanto está previsto chover, mas o quanto já choveu também. Então essa combinação. Aí tem o profissional de hidrologia, que vai ver a questão do nível dos rios, enxurradas. Tem um profissional de geodinâmica, que vai analisar o risco de ter deslizamento de terra, e tem um profissional do desastre em si, que vai olhar o impacto disso tudo, né? Porque uma chuva forte numa região que não tem área de risco, que não tem vulnerabilidade, não é problema nenhum, pelo contrário, é uma chuva bem-vinda, né? Agora, quando essa chuva cai em volume excessivo numa região vulnerável, então o CEMADEM emite um alerta que vai para a Defesa Civil, que coloca em prática os planos de contingência para proteger essas pessoas. Giovani, já que você falou sobre nível de rio, vamos dar uma pincelada sobre a região norte. Inclusive, o rio Tapajós secou de um tanto que nem por ele consegue escoar agora também produção de grãos, por exemplo, né? Então, a gente sabe da importância da região norte, que está sofrendo muito com a seca. Kelly, esses rios estão atingindo mínimos recordes de mais de 90 anos de registro de nível de rio. O Tapajós, o Solimões, o Rio Madeira também. Então, tem vários rios da bacia amazônica que estão com mínimos históricos. Na verdade, essa seca ela é resultado de uma frequência de secas ao longo dos últimos 20 anos, né? Os rios têm caído na estação seca e não se recuperam. Isso principalmente do ano passado para cá. Ano passado, nessa época, a gente também vivia uma seca extrema ali na região norte. Aí veio a estação chuvosa, que começou tarde, acabou cedo, ou seja, ela não recuperou o nível dos rios. E aí esse ano, de novo, uma longa estação seca que está demorando para acabar. As chuvas ainda estão abaixo da média lá no norte. Então isso vai fazer com que esses valores que já estão muito baixos, eles demorem mais, caiam ainda mais, né? Ou seja, atrasando o início da subida, que em muitos desses rios que estão baixos, essa subida acontece agora entre a segunda quinzena de outubro e a primeira quinzena de novembro. Então, em alguns deles, isso pode estar atrasado. E o problema é que lá no norte, né, você citou muito bem o escoamento de safra, né? Então, lá eles transportam mercadorias e pessoas mais por rios do que por estradas. Então, esses rios muito baixos é como se a gente estivesse interrompendo o fluxo de pessoas e mercadorias
gerando um impacto enorme, social e também econômico para a região. Exatamente, os ribeirinhos precisando de muita ajuda. Giovanni, muito obrigada, viu, pela análise. Sempre é muito importante contar com você aqui. Uma boa tarde para você e para toda a equipe do CEMADEM. Obrigado, Kelly. Boa tarde.